Perante a indignação das escolas, vem hoje nos jornais que o Ministério veio dizer que, afinal, o que estava escrito no seu próprio decreto e que tinha publicado há menos de 15 dias não é para levar a sério. O decreto que regulamentava, que dizia que o prazo de 20 dias para a elaboração de instrumentos de avaliação corria desde a própria entrada em vigor do decreto, hoje, afinal, o Ministério veio dizer que este prazo de 20 dias para serem criados os instrumentos de avaliação de desempenho dos professores só passa a correr quando o Ministério fizer a tarefa que afinal não cumpriu. É a total trapalhada, senhores deputados. O Ministério impôs um modelo de avaliação, o Ministério impôs os prazos e durante um ano não fez nada do que lhe competia fazer. Tanta retórica de rigor que foi desperdiçada pelos governantes socialistas na educação. Há, senhores deputados, duas explicações para este imbróglio. Ou o Governo e os responsáveis do Ministério são incompetentes e então é tempo que a avaliação, a autoavaliação de desempenho chegue a todos e que a senhora Ministra deve então pedir desculpa aos professores, às escolas, aos alunos e a toda a comunidade educativa. Ou então, segunda hipótese, afinal o rigor e a credibilidade do processo de avaliação não eram para ser levados a sério. O que aliás já se anunciava. A senhora Ministra achou por bem, e desde sempre, usar o processo de avaliação de professores como uma forma de ataque aos docentes e não verdadeiramente como um método para melhorar a qualidade da educação e dos processos educativos em Portugal. Afinal, o rei vai nu. Mas as alegrias da política educativa trazida pelo poder socialista não ficam, infelizmente, por este triste processo dos últimos dias. Veja-se o que acontece com a proposta de um novo modelo de gestão escolar, que foi, aliás, anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro aqui mesmo nesta Câmara. Queria, então, nesse dia, na Assembleia, o Sr. Primeiro-Ministro, que os deputados fizessem um debate sobre um diploma que ninguém conhecia. E foi por isso que parte desse debate foi gasto com uma pouco digna disputa entre PS e PSD sobre a paternidade do modelo do diretor de escola ou até sobre a autoria das frases que foram usadas pelo Primeiro-Ministro nesse debate. Dias depois, o Governo tornou público o projeto de decreto-lei, mas com essa escolha, ao escolher a ideia de um projeto de decreto-lei, impossibilitou que este Parlamento possa debater, possa discutir aquela que é uma alteração de vulto ao modelo de gestão e de autonomia das escolas. Até hoje o debate tem sido escasso e o Governo não tem sabido responder a algumas que são as questões básicas. Primeira, fez o Governo alguma avaliação do modelo atual de gestão para indicar quais são as suas falhas e as suas debilidades? Não. Segunda questão, o Governo promoveu alguma análise da experiência do atual modelo de gestão? Suscitou um debate público para guiar uma nova proposta? Também não. Há mesmo algo que não se compreende. Com todas as dificuldades e com todos os atrasos que conhecemos no campo educativo em Portugal, com a gravidade que conhecemos do insucesso e do abandono escolar, há, contudo, um indicador que é cristalino. No relatório final do Grupo de Trabalho de Avaliação das Escolas, de dezembro de 2006, 87,5% das escolas que foram avaliadas têm uma classificação de bom ou de muito bom no que toca à organização e gestão escolar. Estas escolas foram avaliadas por uma equipa que o atual Ministério da Educação encarregou de avaliar as escolas. De onde vem então esta urgência de fazer uma mudança naquele que era um modelo de gestão das escolas? Vamos então guiar pelo próprio modelo que foi estabelecido pelo Sr. Primeiro-Ministro. Dizia o Sr. Primeiro-Ministro, quando anunciou o novo modelo de gestão das escolas, que era necessário dar resposta a 3 objetivos. Primeiro, constituir lideranças. Segundo, dar mais autonomia às escolas. Terceiro, abrir as escolas à comunidade. Contudo, quando avaliamos e analisamos a proposta do Governo, nenhum dos objetivos anunciados sobrevive. Vejamos, pois, o primeiro objetivo, liderança. Para isso, o Governo determinou um órgão executivo unipessoal, o diretor. Mas porquê é que a liderança tem que ser unipessoal? Não há resposta. Tinham as escolas até agora um problema de liderança? Vamos então retomar os dados de que dispomos. Quase 90% das escolas obtêm uma classificação de bom ou de muito bom no tal relatório final do Grupo de Trabalho de Avaliação das Escolas em 2006. O problema atual das escolas em Portugal não é, pois, a liderança. E, por isso, o objetivo da liderança, tal como anunciado pelo Governo, não passa de uma farsa. Vamos analisar o segundo propósito da reforma, a questão da autonomia.
Veja-se o que propõe o Governo. Onde as escolas podiam escolher um diretor ou um conselho executivo, passam a ser obrigadas a escolher um diretor. Onde as escolas elegiam um presidente para o pedagógico, passa a ser obrigatoriamente o diretor a ser obrigatoriamente presidente do conselho pedagógico. Onde os professores escolhiam quem os coordenava, passam agora os diretores a designar os coordenadores dos departamentos curriculares, os responsáveis das estruturas de coordenação e supervisão pedagógica e os diretores de turma. Menos escolha e, portanto, menos autonomia. Vejamos, por fim, o terceiro objetivo anunciado: abrir a escola à comunidade. Este projeto foi tornado público na véspera das férias escolares e o período de consulta pública está prestes a terminar. Senhoras e senhores deputados, este projeto prepara-se para ser aprovado em Conselho de Ministros sem qualquer contraditório. O Bloco de Esquerda faz hoje um desafio ao Governo e aos deputados do Partido Socialista. Se não têm medo da crítica política, se não receiam deserções da bancada socialista, transformem esta proposta de decreto-lei numa proposta de lei do Governo, tragam-no a debate a este Parlamento, enriqueçam a democracia.